Oi, gente, vamos fazer mais alguns exemplos sobre associação mista de resistores. Bom, nesse circuito representado aqui, nós temos o seguinte: no circuito representado acima, a tensão do gerador é de 30 volts. Qual a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor de 5 ohms? E letra B, qual a intensidade da corrente que passa pelo resistor de 9 ohms? Então vamos observar o nosso circuito aqui. Nós temos aqui um circuito onde nós temos aqui um gerador. Por que aqui nós temos um gerador? Tem o polo positivo e o negativo, cuja tensão, que foi falada aqui embaixo, de 30 volts. Então, nós temos aqui que esse circuito tem um resistor de 5 ohms, aqui temos dois resistores de 9 ohms cada um, e aqui um resistor de 0,5 ohms. Então, o que nós vamos fazer em primeiro lugar? Nós queremos saber, na letra A corrente que percorre o resistor de 5 ohms. Então, vamos olhar o que a gente vai fazer em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós vamos analisar esse circuito. Olha, a corrente total, que a gente chama de IT, é a corrente que sai do gerador. Essa corrente, a corrente convencional, que sempre sai do polo positivo, vem passando pelos fios. Isso aqui é um fio do circuito, representa-se assim. Essa corrente passa no resistor de 5 ohms, sai dele e chega aqui nesse ponto, ela vai se dividir em I1 e I2. E depois ela vai percorrer o resistor, a corrente I1 vai percorrer o resistor de 9 ohms, e a I2 vai percorrer o resistor de 9 ohms, vai se juntar aqui novamente, vai formar a corrente total, passa no resistor de 0,5 ohms e volta para o gerador. Bom, então o que dá para a gente fazer primeiro? Nós temos que observar que a corrente que passa no resistor de 5 ohms é a corrente total. Para a gente calcular a corrente total, nós vamos ter que calcular a resistência total equivalente desse circuito. Bom, então analisando aqui, a corrente passa aqui no resistor de 5 ohms, chega neste ponto aqui, ela se divide. Ela se dividiu no mesmo ponto, em I1 e I2, passa no resistor de 9, passa no resistor de 9, junta aqui. Então isso aqui caracteriza um paralelo, se divide num ponto, se junta no mesmo ponto e volta formando a corrente total. Então nós vamos resolver primeiro esse paralelo. E como que a gente resolve a resistência equivalente no paralelo? A gente faz a soma dos inversos das resistências. 1 sobre RT é igual a 1 sobre 9 mais 1 sobre 9. Como os denominadores são iguais, a gente coloca de novo 1 sobre RT, não pode pôr só RT. O mínimo comum é 9, o mínimo múltiplo comum é 9. 9 dividido por 9 dá 1 vezes 1. 9 dividido por 9 dá 1 vezes 1, 1. Poderia somar direto, ó, denominadores iguais, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Então isso aqui vai dar 2 nonos, né? 1 mais 1, 2 dá de qualquer forma. Então, coloca 1 sobre RT de novo, 1 mais 1, 2 nonos. Multiplica em cruz, porque tem número por variável, RT vezes 2 dá 2RT, 1 vezes 9 dá 9. RT, 9 dividido por 2 vai dar 4,5 ohms. Mas olha como que seria mais fácil se a gente usasse aquela regrinha de paralelo para resistores iguais. Para calcular, ao invés de eu fazer todo esse cálculo aqui, para calcular a resistência, ó, RT é igual a R sobre N, onde R é a resistência de um dos resistores do paralelo, dividido pelo número de resistores, que são 2. Nós tínhamos 2 resistores em paralelo. 9 dividido por 2 dá 4,5 ohms. Então é muito mais simples a gente aplicar as regrinhas. Lógico, quem não quiser aplicar regra, só é uma regra a mais, eu continuo aqui com a fórmula do paralelo normal. Muito bem, nós vamos representar agora novamente o nosso circuito. Eu tinha aqui um gerador, a corrente total saiu desse gerador, passou no resistor de 5 ohms, onde tinha um paralelo, né? Naquele local onde nós tínhamos um paralelo, aqui ó, nós tínhamos um paralelo de 9 com 9. Quanto que deu esse paralelo? Qual foi a resistência equivalente desse paralelo? 4,5. Então, a associação mista a gente vai simplificando. Aqui tinha um paralelo. Qual que é a resistência desse paralelo total, que equivale a esse paralelo? 4,5 ohms. Então, no lugar do paralelo, nós colocamos a sua resistência equivalente ou total, que é 4,5.
e lá em cima a gente coloca o resistor de 0,5 ohms que já estava lá mesmo. Bom, se nós observarmos agora, nós temos um circuito em série. A corrente sai do gerador, passa no resistor de 5 ohms, sai do resistor de 5, passa no de 4,5, sai do de 4,5, passa no de 0,5 e volta para o gerador. Então, na série, a gente faz a soma direta, ó, 5 mais 4,5 mais 0,5. 4,5 com 0,5 dá 5, com 5, 10. Então, a resistência de todo esse circuito, a resistência equivalente ou a resistência total deste circuito é de 10 ohms. Bom, então na letra A, para nós calcularmos a corrente total que passa no gerador, no resistor, perdão, de 5 ohms, a gente usa sempre a formulazinha R igual a U sobre I. A resistência equivalente desse circuito é 10, a tensão do gerador é 30, número dividido por letra, nós multiplicamos em cruz, primeira a variável, 10 vezes I dá 10I, 1 vezes 30 dá 30, o número que está multiplicando passa dividindo, então vai ficar 30 dividido por 10, vai dar 3 amperes. Então a corrente que passa aqui no resistor de 5 ohms é a corrente total, que tem um valor de 3 amperes. Bom, agora, para nós calcularmos a corrente elétrica que passa nos resistores de 9 ohms, que é o que está perguntando aqui na letra B, qual a intensidade da corrente elétrica que passa pelos resistores de 9 ohms? Nós vamos aprender a fazer de uma forma mais fácil e por raciocínio. Veja bem, a corrente que passou aqui no resistor de 5 ohms é de 3 amperes. Chega neste ponto, ela vai se dividir em duas partes, I1 e I2. Mas vejam, as resistências são iguais. Se as resistências são iguais, oferece dificuldades iguais. Se as resistências são iguais, essa corrente elétrica total vai se dividir em duas partes iguais. Então, veja bem, nós temos uma corrente total de 3 amperes. 3 amperes dividido por duas partes, por dois resistores, vai dar 1,5 amperes para cada um. Então, a corrente que passa no resistor de 9 ohms e no outro resistor de 9 ohms, I1 e I2, são iguais a 1,5 amperes. Então, não haveria necessidade de fazer novas contas. Se fosse fazer a conta, temos que entrar aqui, ó, colocar a resistência de 9 aqui, tensão de 30, e vamos colocar o I1 aqui, ó. Vocês vejam que nós teríamos então que calcular a tensão daquele paralelo, depois entrar nessa equação aqui e calcular a corrente elétrica. Então daria um cálculo muito maior que não há necessidade. O ideal é que o aluno já saiba fazer essas relações de corrente com resistência. Se os dois resistores têm a mesma resistência, a corrente total se divide, no caso, em duas partes. A corrente total é 3 dividido por dois resistores, vai dar 1,5 para cada. Tá ok?